Proclamação. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Tornou-se a minha salvação. Nas tendas dos justos há jubiloso cântico de vitória. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Salmo 118, 13 e 18. Carta de ensino Esperança em Cristo, de Derek Prince. O que pensa quando se fala da morte? Falo tremer? A sua primeira reação neste momento é parar de ler? Se assim for, essa é a indicação de que tem necessidade de abrir o seu coração para esta mensagem. Na nossa cultura contemporânea, tem havido um esforço não anunciado para remover qualquer coisa que possa ser desagradável ou doloroso sobre o conceito de morte. Evitamos palavras como cemitério, preferindo outras menos assustadoras, como, por exemplo, jardim memorial. E quando o corpo de uma pessoa morta é visível antes do enterro, todo o possível é feito para minimizar as mudanças causadas pela morte. A morte veio pelo pecado. Ainda assim, creio que é importante que nós não esqueçamos de um fato simples, objetivo e imutável. A morte é real e é desagradável, é dolorosa e cruel. Qualquer visão da vida que não aceite este fato é enganosa e irreal. Qualquer filosofia ou religião que não tenha uma resposta redentora para a dura realidade da morte é insuficiente para atender às necessidades da humanidade. O que distingue a fé cristã de todas as outras religiões e filosofias é que ela tem uma resposta positiva e provada para a morte. Quando a medicina moderna encontra um problema físico, ela procura dar 3 indicações: um diagnóstico, um prognóstico e um remédio. O diagnóstico revela a causa. O prognóstico prediz o curso que a doença provavelmente terá. E o remédio, é claro, é a resposta à doença. O diagnóstico. Quando enfrentamos o tema da morte, a Bíblia oferece-nos essas 3 indicações. Nas Escrituras, o diagnóstico é indicado de uma maneira muito simples. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5,12. Assim, a morte veio pelo pecado. Se nunca tivesse havido pecado, nunca haveria morte. Mas porque todos os homens pecaram, a morte chega a todos. O prognóstico. 3 fases. No seu prognóstico, a Bíblia indica que a morte vem em 3 fases sucessivas. A primeira é a morte espiritual. Deus disse a Adão, quando o avisou acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Deus disse a Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na medida em que entendemos a morte, podemos ver que Adão viveu ainda cerca de 900 anos. Mas no dia em que ele pecou, foi cortado, o alienado de uma vida com Deus. Nesse momento, ele morreu espiritualmente. Em Efésios 2:1, Paulo lembra aos cristãos em Éfeso as suas condições espirituais antes de conhecerem Cristo. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo não estava a falar de uma morte física, mas de uma morte espiritual, uma alienação de Deus. Uma vez que o espírito do homem foi afastado de Deus pelo pecado, a sua vida física era como uma bateria que não pode ser recarregada. Ela continuava a funcionar por algum tempo, mas acabava por parar. A segunda fase é a morte física. Isto é o que realmente chamamos de morte, a separação da alma do corpo. Há um resultado visível na condição do corpo, entra em decadência, mas a condição da alma permanece inalterada.
A terceira fase é o que a Bíblia chama de a segunda morte. Isto é algo que é conhecido somente através da revelação das Escrituras. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Ao estudarmos esta imagem, podemos ver dois elementos importantes. Primeiro, esta segunda morte é a definitiva, eterna, irrevogável, exclusão da presença de Deus. Da segunda morte não há caminho de volta. Em segundo lugar, não é a cessação, o fim da consciência, pois nunca há cessação da consciência. A personalidade permanece consciente tanto nesta vida como depois. Nós nunca escapamos à nossa própria consciência. O remédio para a morte. O remédio para a morte é claro, Jesus, aquele que veio para vingar a nossa morte das mãos de Satanás. Ele fez isso, tomando sobre si a nossa morte, pagando a nossa pena. Desta forma, ele libertou-nos do medo da morte. O remédio para a morte é claro, Jesus, aquele que veio para vingar a nossa morte das mãos de Satanás. Em João 10:10 diz: está escrito que Satanás é o ladrão que veio para roubar. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Então, Jesus deu-nos de volta a nossa herança. No nosso relacionamento com Jesus, tornamo-nos agradáveis e aceitáveis a Deus. A condenação desapareceu. O medo desapareceu. Podemos dizer com o apóstolo João: porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. 1 João 2,8. Como é que ele fez isso? Toda a revelação das Escrituras centra-se na expiação, na morte sacrificial de Jesus na cruz e na sua ressurreição triunfante. A expiação restaura o pecador ao favor de Deus. É uma total reconciliação e união. Uma imagem vívida que ilustra o lugar da expiação no total da mensagem do Evangelho é a de uma roda. Numa roda comum, existem 3 seções: o círculo exterior, os raios e o eixo. Nesse quadro, o círculo exterior representa a provisão completa de Deus para cada área das nossas vidas, na área espiritual, física e material, para todo o tempo e por toda a eternidade. A total provisão de Deus pelo Evangelho é semelhante a este círculo exterior completo da roda. Ele cobre tudo. Os raios que sustentam a roda exterior são as formas em que Deus providencia. Um raio será o perdão, que nos dá a paz. Outro será a cura, que nos dá a saúde. Outro a libertação, que nos dá a liberdade. E outro seria a santificação, que nos dá a santidade. Desta forma, os raios apoiam a borda exterior, o que é a provisão de Deus. O eixo, o centro, é a expiação. Os raios descansam sobre o eixo. Sem o eixo, não tem nada para se apoiarem. Além disso, através do eixo vem a força motriz, que faz com que a roda gire. É o eixo da expiação da qual todo o resto depende, pelo qual o poder para a vida cristã é fornecido. Hebreus 2:9 torna isso muito mais claro. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Observe a última frase. Para que Jesus, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele provou a nossa morte. Ele tomou o nosso lugar. Ele provou a nossa morte. Ele tomou o nosso lugar. O que nos era devido veio sobre ele. Isto é indicado novamente em Isaías 53:6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A palavra que aqui é traduzida por iniquidade também tem o significado de rebelião. A rebelião de toda a raça humana é resumida nesta frase: cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas com Jesus crucificado na cruz, toda a nossa rebelião foi colocada sobre ele. E então, enquanto ele estava lá pendurado, vieram todas as más consequências da rebelião sobre ele: doença, rejeição, dor, angústia
e por fim a morte. Mas ele não morreu para si mesmo. Ele morreu a nossa morte. Ele provou a morte em nosso lugar. Ressurreição. O maior evento de toda a história é a ressurreição de Jesus Cristo. É o coração da mensagem cristã. Sem a ressurreição não há nenhuma mensagem cristã. Tudo gira em torno da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo consiste em 3 simples fatos históricos, acontecimentos que efetivamente ocorreram na história humana e são confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Em 1 Coríntios 15, 1:4, Paulo define-se como uma dessas testemunhas confiáveis. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O evangelho que Paulo pregou. Paulo diz-nos qual foi o evangelho que ele pregou. O evangelho em que é essencial crer para a salvação. Centra-se, em primeiro lugar, na pessoa de Cristo. Em segundo lugar, centra-se em 3 grandes fatos históricos relacionados com Jesus Cristo. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Imprima esses fatos no seu coração. Paulo diz: estes são os fatos pelos quais és salvo, se não é que crestes em vão. O que Paulo quer dizer é que, se a qualquer momento eles se afastarem desses fatos básicos e se envolverem em algum tipo de teorias religiosas, fantasias ou experiências subjetivas, então terão crido em vão. O mesmo é verdade para si e para mim. 2 confirmações desses fatos históricos. Paulo apresenta 2 confirmações desses fatos históricos. Primeiro, eles são confirmados pelas escrituras proféticas do Antigo Testamento. Segundo, eles são confirmados pelo testemunho de muitas testemunhas confiáveis. A confirmação preliminar desses fatos são as escrituras proféticas do Antigo Testamento. O Novo Testamento enfatiza repetidamente que as escrituras proféticas do Antigo Testamento tinham de ser cumpridas, que nenhuma delas podia falhar. Este tema está entrelaçado em todo o Novo Testamento, tanto na vida do próprio Jesus, como nas atividades subsequentes dos seus apóstolos e da igreja primitiva. A ressurreição não só tinha prevista no Antigo Testamento, mas o próprio Jesus predisse claramente a sua própria ressurreição, porque ele estava familiarizado com as escrituras dos profetas do Antigo Testamento. A segunda fonte de confirmação é o testemunho de muitas testemunhas confiáveis que viram Jesus e tiveram comunhão com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Portanto, temos 3 fatos. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou. E nós temos 2 fontes de confirmação: as escrituras proféticas do Antigo Testamento e o testemunho de várias testemunhas confiáveis. Mais 5 detalhes que afirmam a validade da ressurreição. Deixe-me acrescentar 5 detalhes de apoio relacionados com a ressurreição que afirmam a sua validade. Primeiro, foi certificado por um número muito maior de testemunhas fiáveis do que o que seria necessário para estabelecer um fato na lei. Segundo, produziu uma modificação dramática e permanente naquelas testemunhas, para as quais não há nenhuma explicação alternativa satisfatória. Terceiro, manter-se fiel ao seu testemunho custou a vida a muitas dessas testemunhas. Materialmente, não ganhariam nada com isto. Quarto, produziu uma mudança radical no decorrer da história. A história nunca mais será a mesma, e não há nenhuma explicação alternativa satisfatória para aquela mudança. Quinto, depois de Cristo ressuscitar, continuou a revelar-se pessoalmente como vivo a inúmeros milhões, incluindo eu. Numa noite em 1941, enquanto servia como soldado do exército britânico, tive uma revelação direta e pessoal de Jesus. Eu não era excessivamente religioso. Não era uma pessoa que estava à procura de algo especial ou excêntrico ou fora de comum.
Não havia nada de anormal na minha psicologia naquele momento. Jesus, porém, revelou-se de forma tão real e tão pessoal que a partir desse dia até hoje, nunca fui capaz de duvidar que ele está vivo. O seu sacrifício na cruz e ressurreição subsequente proporcionou-me o remédio para a morte e pode fazer o mesmo por si. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.